Olá, bom estarmos aqui mais uma vez. Eu estou feliz de poder mais uma oportunidade compartilhar com vocês o ensino da Palavra de Deus. Na verdade, esse lugar aqui é um lugar de ensino e um lugar de aprendizado, como a gente tem visto, e que mais uma vez a gente possa crescer no conhecimento do nosso Deus, que a gente possa conhecer o Senhor, não somente de ouvir falar, mas de com Ele andar. Esse é o desejo do meu coração e é isso que eu quero compartilhar com você. Estamos nessa série de estudos e hoje nós vamos estudar o fato de Deus ser misericordioso. Nós vamos ver o que isso significa, nós vamos ver como isso se manifesta, nós vamos ver o que o misericordioso, o que Deus está querendo de nós, o que o Senhor está nos chamando a atenção, para que a gente possa então corresponder a tudo que Ele tem nos ensinado, a tudo que Ele tem falado, que a gente possa nesse momento então abrir o nosso coração, que a gente possa estar atento para aquilo que o Senhor vai nos falar, para que a gente possa guardar no coração, esconder essa palavra no nosso coração, para que a gente possa viver e desfrutar toda a realidade, toda a vida que ela tem para nos dar. Então, nosso objetivo hoje é falar sobre isso, e na introdução desse estudo nosso, eu busquei o significado da palavra no português, e a palavra misericordioso significa algo ou alguém que demonstra misericórdia, que é compassivo, bondoso, indivíduo que possui a capacidade de perdoar ofensas e pecado. Misericordioso é sinônimo de patriarcal, piedoso, generoso, benevolente, benigno, benévolo, bom, bondoso, caridoso, clemente, indulgente. Misericordioso é o contrário de cruel, duro. Misericórdia, uma outra palavra importante para a gente poder entender, é um sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade de outrem, piedade, compaixão. Nas Escrituras, de uma forma resumida, ser misericordioso, dizer que Deus é misericordioso, é como dizer que Ele transborda de compaixão e bondade ao ver nossa condição infeliz e não nos dá o castigo que nós merecíamos, mas, pelo contrário, nos perdoa e nos favorece em amor. Então, nessa introdução eu quis trazer o conhecimento dessas palavras, o significado para ajudar a gente a entender sobre o que vamos falar aqui hoje. Então eu busquei alguns versos que pudessem confirmar pelas escrituras que Deus é misericordioso. E nós vamos ler esses versos e ver o que eles significam. Então eu quero que você participe junto comigo. Aqui é um breve estudo, nós temos um tempo limitado, mas é muito interessante que você possa participar junto, que você possa agregar e acrescentar sobre esse estudo. A ideia da escola bíblica é ser esse lugar de ensino e de aprendizado, então com uma interação, uma participação, não somente de quem está ensinando, mas daqueles que estão aprendendo. Na verdade, a gente vai ver que é uma troca de ensinar e aprender, então a gente quer trazer esse ambiente dentro dessa realidade, então você pode interagir, colocando seu comentário, ajudando a gente aqui a enriquecer esse estudo e conhecer mais sobre aquilo que nós estamos falando. Então olha o que diz em Deuteronômio 4:31. Pois Yahvé, teu Senhor, é Deus misericordioso. Ele não te abandonará, nem te destruirá, nem desprezará a aliança que com juramento firmou com os teus pais. Neemias 9:17 diz: Tu, no entanto, és um Deus sempre disposto a perdoar, bom, amoroso, misericordioso, leal, tardio em irar-se, longânime e, portanto, não os abandonaste. Salmo 25:8, misericordioso e justo é o Senhor, e por isso aos pecadores reensina seu caminho. Salmo 86:15, entretanto, tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor leal e justiça. Salmo 103:8, o Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor.
Hebreus 2,17, por esse motivo era vital que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Então nós vemos aqui textos que confirmam que Deus é misericordioso. E vamos ver o que isso significa. No primeiro verso aqui, nós vemos que Deus ser misericordioso significa que Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona a sua criação, Deus não destrói a sua criação e Deus não despreza a sua criação, os seres humanos, as suas alianças e tudo aquilo que ele criou. Então, nós vemos aqui que misericórdia vai falar sobre o fato de Deus não nos abandonar, não nos destruir e nem nos desprezar, mesmo diante daquilo que nós fizemos contra ele. Então, abandono aqui, significa, traz essa relação de você realmente deixar aquilo, deixar algo e não querer saber mais. Deus, diante da ofensa que nós fizemos a Ele, diante dos pecados que nós cometemos contra Ele, Ele poderia muito bem, em sua justiça e em sua santidade, nos abandonar, nem querer mais saber de nós por aquilo que nós fizemos contra Ele. Ele poderia muito bem nos destruir. Ele poderia dar um ponto final, ele poderia aniquilar, ele poderia realmente acabar com a nossa existência por causa daquilo que nós fizemos contra ele. Ele poderia nos rejeitar, nos desprezar, nunca mais desejar estar perto de nós por causa de tudo isso. Só que nós vemos pela palavra aqui que ele é um Deus misericordioso e isso significa que ele não abandona, ele não destrói e ele não despreza. Mas pelo contrário, nós vamos ver que ele vai agir para fazer algo completamente oposto do que abandonar, destruir e desprezar. Deus é misericordioso e isso significa que ele está sempre disposto a perdoar. Deus está sempre disposto a olhar para uma ofensa, a olhar para uma afronta, ele está sempre disposto a perdoar, ele está sempre disposto a cancelar aquela ofensa, a cancelar aquela dívida, a cancelar aquela afronta. Essa é uma disposição que está dentro dele, nós vamos ver o porquê que ele faz isso, mas isso está nele, ele está sempre disposto, como diz o verso de Neemias, a perdoar, a cancelar a dívida. E isso é uma coisa muito interessante, como diz no mesmo verso que ele é tardio em irar-se. Isso é muito interessante porque Deus é um Deus que não se ira facilmente. A palavra de Deus, a Escritura mostra que Deus se ira sim, que Deus é um Deus que se ira, ele fica assim irado, ele fica bravo com muitas coisas que acontecem, com muitas coisas que nós até mesmo fazemos, mas ele é um Deus que ele é tardio em irar-se, ele não ira facilmente, ele não se ira por qualquer coisa. Mas ele se ira assim pelos motivos justos, pelos motivos corretos. Ele tem uma ira que é chamada nas Escrituras como uma ira santa, uma santa ira, uma santa cólera, um santo furor, porque é aquela indignação que ele tem com aquilo que está errado, com aquilo que não é bom, com aquilo que é mal. Mas ele não se ira facilmente, não é por qualquer coisa que a gente faça, não é porque qualquer coisinha ele vai se irar. Algumas pessoas têm o pensamento e a consciência quando elas pensam em Deus, elas pensam Deus como aquele senhor, como aquele velho que está bravo, sentado num alto trono e está pronto para ver qualquer errinho que a pessoa cometeu para poder castigar ela, está vendo qualquer deslize, qualquer coisinha que ela fizer para ele poder punir. Mas na verdade a Escritura vai nos revelar aqui hoje que Deus é um Deus que ele não se ira facilmente, ele não se ira rapidamente, ele tarda em se irar, e isso é uma coisa muito gloriosa e muito importante. O Senhor é misericordioso e isso fala sobre ele reensinar o seu caminho aos pecadores.
Essa palavra reensinar é uma coisa muito interessante porque fala de um ensino, novamente, um novo ensino. Quer dizer que reensinar é algo que, no sentido que já ensinou uma vez, mas agora está vindo para reensinar, para ensinar de novo. E uma coisa interessante sobre Deus ser misericordioso é que Ele está reensinando os seus caminhos, Ele está reensinando o seu caminho para os pecadores, para aqueles que estão errando. Ele já mostrou qual é o alvo, Ele já mostrou qual é o caminho, mas aí a gente insiste na nossa teimosia em continuar indo para o outro caminho, e Ele, com a sua misericórdia, vem para nos reensinar, ensinar mais uma vez. E na verdade nós vamos ver que Ele ensina e Ele insiste em ensinar várias vezes por causa da sua misericórdia. E isso é uma coisa muito interessante. O Senhor é misericordioso e isso significa que Ele é rico em paciência. É como nós falamos aqui, Ele é tardio em irar, Ele é rico em paciência, Ele tem muita paciência. Até mesmo pelo fato de Deus ter muita paciência, alguns julgam que não é verdade aquilo que Ele disse, que vai haver um julgamento, que vai haver, né, um final dessa era, para dar início para uma nova era, que realmente Deus vai vir, que a volta de Jesus vai acontecer. Há uma palavra nas Escrituras que diz que por causa de que o Senhor é paciente e Ele tarda em trazer o julgamento porque Ele quer que as pessoas sejam salvas, Ele quer que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, então Ele é paciente, e aqui a Escritura diz que Ele é rico em paciência, Ele tem muita paciência para aguardar o arrependimento, aguardar as pessoas pensarem sobre aquilo que elas estão fazendo e se arrependerem para que sejam salvas. O Senhor é misericordioso e isso fala sobre o seu generoso amor. O Senhor é generoso em amar e isso tem profunda relação com a misericórdia. A misericórdia ela vai vir desse profundo e desse generoso amor de Deus que dá esse amor, que quer, quer compartilhar esse amor de uma forma generosa, de uma forma abundante, de uma forma sem restrições e sem limitações, mas de uma forma generosa. O Senhor é misericordioso e esse verso de Hebreus fala sobre a encarnação dessa misericórdia sobre os seres humanos e na terra, que foi através de Jesus. Como diz aqui, Ele se tornou semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos para que pudesse ser o sumo sacerdote misericordioso deles. O sumo sacerdote aqui fala daquele que intercede, daquele que está diante de Deus e está diante dos homens, e é a intercessão, o meio pelo qual uma realidade pode alcançar a outra realidade. E o Senhor Jesus veio sendo semelhante a nós em todos os aspectos, assumiu essa posição de sumo sacerdote misericordioso para estender a mão para nós e nos dar a misericórdia. E um fato interessante aqui é que diz que ele foi esse sumo sacerdote semelhante a nós, mas que ele foi leal em relação a Deus. E aqui há uma coisa muito interessante, até mesmo um pouco de paradoxo, no sentido de que como pode um Deus santo, um Deus justo, perdoar pecados? Como pode, se nós, na nossa ótica humana, olhar para, por exemplo, um juiz aqui na terra e ver um juiz tendo as provas do crime, tendo a confirmação de que tal pessoa ele é um acusado e está comprovado que ele cometeu crimes terríveis e crimes horríveis, como pode um juiz, sendo justo, sendo honesto e sendo bom, na hora de dar o seu veredito, na hora de poder julgar, simplesmente cancelar aquela dívida, cancelar aquele crime que aquela pessoa cometeu e absolver aquela pessoa? Nós ficaríamos horrorizados, nós ficaríamos furiosos de ver um juiz que se diz justo e bom absolvendo uma pessoa que é culpada. E quando nós olhamos para Deus e sabemos que Deus é o justo juiz e que Ele é santo e que Ele não pode agir contra os seus atributos, como Ele pode então ser misericordioso? Como Ele pode simplesmente cancelar ofensas e perdoar pecados? Isso não vai contra a sua justiça e contra a sua santidade? Mas uma coisa muito interessante sobre aquilo que nós estamos estudando sobre quem Deus é que nós vamos ver que todos os atributos de Deus, eles estão ligados um no outro. É uma sinergia incrível, é algo que está completamente unido, nada está separado uma coisa da outra, tudo fala de uma coisa só, de um Deus só, são vários atributos, mas que estão ligados de alguma forma incrível. E aqui nós vemos que como Deus pode ser justo e pode ser misericordioso, a resposta está em Jesus, a resposta está
nessa palavra de Hebreus que Deus, em Jesus, Ele vai satisfazer todas as exigências da justiça dele e da santidade dele, mas Ele encontrou um meio no seu próprio Filho amado, na entrega desse Filho, de poder atender às suas exigências, dos seus atributos, mas também atender às nossas necessidades, à nossa carência, aquilo que nós carecíamos. Ele encontrou uma maneira de estender a mão para nós, mas ao mesmo tempo cumprir e de ser leal com Ele mesmo. E esse verso revela isso. Olha que interessante agora, vou olhar junto com vocês para as características da misericórdia. Gênesis 19:16 diz: entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas, conduziram-nos à força e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. 2 Crônicas 9:8, e tudo isso por causa do amor misericordioso de Deus para com Israel e da vontade divina de preservar esse povo para sempre. Salmo 57:3, dos céus ele me enviará o seu livramento e a salvação, me protegerá com seu amor misericordioso e fará fracassar todos os intentos daqueles que me perseguem impiedosamente. Salmo 78:38, entretanto, porque era misericordioso, perdoava a culpa deles, a fim de que não fosse necessário que os destruísse. Muitas vezes reprimiu sua cólera santa e não acendeu todo o seu furor. Salmo 116:5, o Senhor é benevolente e justo, nosso Deus é misericordioso. Salmo 145:8, o Senhor é clemente e misericordioso, paciente e transbordante de amor leal. Então aqui, vamos olhar para as características da misericórdia. Olha como a misericórdia se manifesta e com que ela se relaciona. A misericórdia está relacionada com o fato de Deus salvar, de Deus livrar do perigo a sua criação, de Deus realmente, por causa do amor que Ele tem e desse amor que transborda, decidir salvar, decidir livrar a criação do perigo, livrar a criação da condenação e de também poder curar essa criação. Olha outra característica da misericórdia, ela se manifesta para a preservação. Aqui é uma palavra sobre Israel, e nós olhamos para Israel e tantas coisas que aconteceram com Israel na história, e olhamos para Israel sendo uma nação que existe até hoje, como ela existe. Nós pensamos, Israel existe hoje por causa do quê? E nós olhamos e vemos na palavra que é por causa do misericordioso amor de Deus, porque se olhássemos somente para o que Israel era e fez, nós vimos que eles não tinham condições de serem salvos, eles não tinham condições de por eles mesmos subsistir e permanecer como nação, mas o Senhor decidiu por sua vontade preservar esse povo para sempre. Então a misericórdia ela se manifesta e ela tem essa relação com o fato de Deus preservar, preservação. Misericórdia existe para preservar aquilo que é bom e aquilo que importa e aquilo que Deus criou. A misericórdia ela se manifesta e ela vem diretamente dos céus. Ela vem para poder livrar, como nós falamos aqui, ela vem também para poder proteger. A misericórdia é uma manifestação de Deus para poder proteger e para poder fazer fracassar todos os intentos dos adversários de Deus. Então a misericórdia se manifesta como um remédio eficiente para poder anular os efeitos destrutivos do pecado. Então nós vemos a misericórdia se manifestando aqui para vir livrar, proteger e fazer fracassar os intentos dos perseguidores e dos adversários de Deus. A misericórdia ela se manifesta para que não fosse necessário, como falamos antes, de Deus destruir aquilo que Ele criou. Então Deus, através da misericórdia, Ele reprime, Ele contém, Ele segura a sua cólera, a sua ira que é santa e que é justa, e Ele aplaca, Ele providenciou um meio para aplacar o seu furor, para impedir que a sua ira e o seu furor se manifestasse e acabasse destruindo a sua criação. Então nós vemos aqui outra manifestação e característica da misericórdia é que ela é benevolente. O Senhor é benevolente, Ele é misericordioso e isso fala sobre o desejo que Deus tem de fazer o bem.
mas não somente o desejo, mas a expressão desse bem. Quando a Escritura diz que Deus é benevolente, Ele é misericordioso, está dizendo que Deus deseja o bem. Ele deseja o bem e não somente isso, mas Ele está expressando esse bem que Ele deseja através da misericórdia. Outra característica da misericórdia é que ela é um transbordar de um amor leal. Ela é o transbordar da paciência, como falamos, mas ela é um transbordar da lealdade que Deus tem, da fidelidade que Deus tem. E nós olhamos nas Escrituras e vemos que Deus é fiel, num primeiro momento, a Ele mesmo. E a Escritura diz que até mesmo quando nós não somos fiéis, Ele permanece sendo fiel. Ele é fiel a Ele mesmo, Ele é fiel às alianças que Ele firmou com pessoas que foram fiéis a Ele, pessoas que foram leais, pessoas que foram amigas dEle, e Ele fez aliança com essas pessoas, Ele fez uma aliança consigo mesmo, e Ele é completamente comprometido e transbordante nesse amor leal a tudo aquilo que Ele fez e a tudo aquilo que Ele criou. Então nós chegamos na parte final do nosso estudo, que é sempre aquela pergunta prática, né? O que Deus quer de nós? Como trazer esse conhecimento para a prática? Porque o que realmente importa não é somente aquilo que nós estamos ouvindo e estamos aprendendo, mas é o quanto nós vamos aplicar isso na nossa vida, o quanto essa palavra vai se encarnar em nós e vai se manifestar como uma palavra verdadeira na nossa vida. Então nos perguntamos hoje aqui, o que o misericordioso quer de nós? Vamos para os versos. Deuteronômio 5,10 diz: contudo, dedico amor misericordioso até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Salmo 48,9: no meio do teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor misericordioso. Salmo 59,10: meu Deus misericordioso certamente virá em meu resgate. Lamentações 3,25: eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. Oséias 10,12: semeai justiça para vós, colhei conforme o amor misericordioso, lavrai o campo virgem, porque agora é a hora de buscar a Yahvé, o Senhor, até que ele venha e faça chover sobre todos vós a chuva de justiça e salvação. Lucas 6,36: sede misericordiosos para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para convosco. 1 Pedro 3,8, concluindo: tende todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrar compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes. Então, o que o misericordioso quer de nós? Ele quer que a gente entenda que se nós o amarmos, se nós o obedecermos, Ele, como misericordioso, vai fazer a gente experimentar não somente a misericórdia sobre as nossas vidas, mas Ele está dizendo que aquele que ama e obedece Ele vai experimentar a sua misericórdia até a 1000ª geração, no sentido de que os nossos descendentes, eles experimentarão a mesma misericórdia que nós, por amarmos e obedecermos o nosso Deus, experimentamos sobre a nossa vida. Olha que coisa incrível, você pode deixar um legado, você pode deixar um marco, você pode deixar toda uma descendência até a sua 1000ª geração sendo abençoada e alcançada pela misericórdia de Deus por causa do seu compromisso em amar e obedecer a Ele. O misericordioso quer que a gente medite na sua misericórdia. Meditar fala daquilo que nós pensamos, e a Escritura vai falar que o nosso modo de pensar, que a gente pense em tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que tem boa fama, se há alguma virtude, se tem algum louvor, nisso pensai. Então o Senhor quer que a gente medite nessa misericórdia, porque ao meditar nessa misericórdia ela fica viva dentro de nós e pode produzir frutos abundantes e incríveis sobre a nossa vida. O Senhor quer que a gente tenha consciência de que Ele, como misericordioso, certamente virá para nos resgatar. Para que a misericórdia tenha um efeito completo e pleno sobre nós, Ele quer que a gente tenha a convicção de que certamente Ele virá para nos resgatar. Outra coisa que o misericordioso quer de nós, Ele quer que nesse tempo a gente espere
confiante nele e que a gente o busque. É o momento da gente esperar, aguardar sim com confiança, crescer em confiança, mas uma busca. Busca fala sobre aquilo que a gente semeia, aquilo que a gente investe. Busca fala daquilo que nós estamos procurando, daquilo que nós queremos encontrar plenamente. Então o Senhor está nos chamando para semear, mas ele diz aqui não somente semear, mas também colher o seu amor misericordioso, buscá-lo até que a gente encontre, até que ele venha sobre nós com salvação e justiça. É isso que nós mais desejamos e ele está nos dizendo: continue semeando, continue buscando, continue avançando até que você experimente isso de uma forma plena. O que o misericordioso quer de nós? Ele quer que a gente seja misericordioso com as outras pessoas da mesma forma que ele é conosco. Isso é muito interessante porque nós não podemos conhecer Deus só de ouvir falar, precisamos andar com ele, e andar com ele fala daquilo que nós compartilhamos, fala daquilo que nós temos em comum. Então Deus quer que a gente seja misericordioso porque ele foi misericordioso conosco, nós estamos experimentando a sua misericórdia. Então agora ele quer que a gente seja pessoas misericordiosas, que a gente tenha a misericórdia como um atributo na nossa vida e que possamos estender essa mesma misericórdia para as outras pessoas que delas precisam. A gente não pode simplesmente só receber a misericórdia para nós e não querer negar essa misericórdia para outros. Pelo contrário, da mesma forma que ele foi misericordioso conosco, agora nós temos completa condição, porque recebemos dele e podemos dar. Uma coisa muito interessante é que nós não podemos dar aquilo que nós não temos, mas o Senhor está dizendo: eu estou te dando misericórdia, então você tem misericórdia para poder dividir isso com outra pessoa, e é isso que ele quer de nós, sejamos misericordiosos com outras pessoas. Por fim, o Senhor quer que no nosso modo de pensar a gente demonstre compaixão, a gente demonstre amor fraternal e sejamos misericordiosos e humildes. Quando nós olhamos para aquilo que o Senhor, como misericordioso, fez conosco, nós temos que ser humildes, temos que ser pessoas que demonstrem compaixão com as outras pessoas, que olhem para a condição que aquelas pessoas estão e que está ruim, que está mal, e a gente tenha compaixão, a gente tem um amor verdadeiro de irmão, como ele teve conosco, e por isso ele fez tudo o que ele fez por nós. Por fim, nós chegamos na conclusão desse estudo, desse momento que nós estamos tendo aqui, e eu trago 2 versos que eu achei muito interessante, muito importante para concluir tudo que nós estamos falando. Jó 7,19 diz: nunca desviarás de mim o teu olhar misericordioso, jamais me abandonarás nem por um instante. Jó faz essa declaração, na verdade ele faz 2 perguntas. Senhor, você nunca vai desviar o teu olhar de mim? Senhor, será que por nenhum instante você vai me abandonar? Ele faz essa pergunta num dos momentos mais difíceis da sua vida, um momento aterrorizante, um momento horrível que ele estava vivendo. E ele faz essa pergunta, e eu faço essa pergunta para você. Talvez essa seja a pergunta que você está fazendo para o Senhor, por causa da condição que você está vivendo. Senhor, será que o Senhor nunca vai desviar o seu olhar misericordioso de mim? Será que o Senhor nunca vai me abandonar nem por um instante? E a resposta que eu venho te dizer nesse momento é isso: o Senhor jamais tirará o olhar misericordioso dele de você. Os olhos do Senhor estão sobre você e por nenhum instante esses olhos saem de você, esses olhos do Senhor deixam de olhar para você. Outro verso que eu achei muito interessante, Salmo 63,3 diz: porquanto melhor que a própria vida é o teu amor leal e misericordioso. Por isso os meus lábios te exaltarão sobremaneira. Aqui o salmista está dizendo que melhor do que a própria vida é poder experimentar esse amor misericordioso de Deus e poder expressar isso, exaltar isso de uma maneira incrível. Sabe, nós estamos experimentando esse amor misericordioso. Eu estou experimentando esse amor misericordioso na minha vida. E é por isso que eu estou aqui exaltando esse amor misericordioso através dos meus lábios, através das minhas palavras, porque aquilo que eu estou falando aqui, eu realmente acredito porque tenho vivido e tenho experimentado. Mas talvez isso não seja uma realidade para você hoje, mas eu venho te trazer uma boa nova, uma boa notícia de que esse amor misericordioso, ele é melhor do que a própria vida.
e que você receba nesse exato momento esse amor, essa misericórdia, essa compreensão e essa realidade dentro de você, para que você possa ter certeza e possa exaltar isso com os seus lábios e com a sua vida. Por fim, nós concluímos que Deus é misericordioso, e isso significa que Ele tem um amor e uma compaixão transbordante por nós. E ao ver a nossa condição infeliz sem Ele, decidiu nos perdoar e reatar o nosso relacionamento, para que pudéssemos ter comunhão e ser como Ele é. Isso é incrível, isso é maravilhoso, isso está acima da nossa capacidade de compreensão. Olha o que Deus é, misericordioso. O amor transbordante, a sua paixão por nós, fez com que Ele perdoasse as nossas ofensas e reatasse o nosso relacionamento para a comunhão e para que a gente pudesse se tornar um com Ele. Então eu desejo que isso seja verdade para você, que você possa guardar e você possa realmente acreditar nessas palavras. Se essa aula, esse breve estudo falou ao seu coração, eu peço para que você ajude isso a ser compartilhado. Compartilhe isso com mais uma pessoa, né? Faça com que isso chegue mais alguém que precisa ouvir dessa misericórdia e desse amor de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.